O capítulo começa com Sarp ordenando que as armas sejam baixadas e ordenado por um dos guardas a entrar na casa com Doruk. O guarda sai com a criança. Bahar pede para ele não fazer isso com eles. Eles só querem sair dali e pede para ele ouvi-la. Ele vai explicar tudo para ela. Sarp passa por ele e pega Nisa nos braços. Depois a passa para outro guarda e ordena que entre na casa também. Bahar pede à filha que não se assuste, pois ela só conversará com o pai. Bahar pede a Sarp que a deixe ir. Sarp diz que está tudo bem. Se é isso que ele quer, então ele pode ir embora. Bahar diz a ele que precisa dos filhos, não os deixará lá com ele. Eles têm que ficar com a mãe. Sarp começa a gritar furiosamente com ela, perguntando se aquelas crianças não têm pai, se talvez ele não seja ninguém. Arif exige que Sarp não fale dessa forma com Bahar. Sarp ordena que seus homens entrem na casa e ataquem Arif. Ele o agarra pelo pescoço para lhe dar torresmo e pergunta quem ele pensa que é. Arif diz-lhe que pelo menos todos o conhecem e sabem o que faz, ao contrário dele que é desconhecido de todos. Sarp diz a ele que se ele não for embora agora, ele jura que o matará. Arif diz-lhe que posso tentar, embora saiba que não será feito por ele, mas pelos seus homens, tal como Yelis morreu por sua causa. Bahar consegue separá-los e pede que se acalmem e ninguém ficará morto. Eles lutam novamente quando Arif menciona que Sarp abandonou Bahar por uma mulher com dinheiro. Então Sarp exige que Arif vá embora de lá. Arif diz a ele que se não bateu nele é porque Bahar está com eles. Bahar pede a Arif que saia agora e não complique ainda mais as coisas. Arif diz que tudo bem. Sarp ordena que Bahar entre na casa e avisa Arif para não chamar a polícia, pois se o fizer estaria arriscando a segurança de todos naquela casa. Nesse momento, Peril grita de longe o nome de Sarp, que a olha sem dizer nada. Arif entra no carro e vai embora. Sarp pega Bahar pelo braço e pergunta se ela estava falando sério sobre sair daquela casa, fugir e levar os filhos com ela. Como lhe ocorreu querer ir embora com um completo estranho que ela não conhece e não conhece saiba quem ele é. Bahar solta seu braço e grita que o único estranho ali é ele. Ele se tornou outro homem e não o reconhece. Por outro lado, Arif o conhece e sabe que quer protegê-los. Ela caminha em direção à casa e Sarp grita alto com ela enquanto pergunta se ela está namorando aquele homem. Peril escuta e vê que Bahar se vira e responde que ele não se importa com isso, está interessado. Bahar volta para casa e Sarp vai atrás sem perceber a presença de Peril. Bahar entra na sala e abraça os filhos. Sarp entra gritando e exige uma explicação, mas ao ver seus filhos assustados se acalma um pouco. Bahar diz que eles vão dormir no quarto e Nizam pergunta onde está Arif. Bahar responde que já foi embora e Sarp pede aos filhos que se despedam dele. Eles olham para a mãe e depois o abraçam. Sarp pergunta a Nizam e Doruk que precisa deles para avisá-lo caso sua mãe tente escapar novamente. Doruk diz que eles estavam brincando e ele não deveria saber. Sarp diz que eles não podem mais jogar isso. Os três sobem para o quarto. Sarp fecha a porta da frente e se vira. Ouvindo uma batida, ele abre e vê Peril com o rosto pálido e doentio. Sarp pede desculpas e ela pede que ele não faça isso só porque a deixou do lado de fora ou porque Bahar tentou ir embora e ela o evitou porque ele ainda a ama. Ela entra e Sarp fecha a porta. Bahar espera os filhos adormecerem e pega o telefone que Arif lhe deu. Ela se tranca no banheiro e liga para ele. Ela pergunta se ele está bem e se ele tem certeza de que aqueles homens não o estão seguindo. Arif diz a ele que está sozinho na estrada e ninguém o persegue. Bahar pede que ele tenha cuidado e não se preocupe com eles. Arif diz a ela que o pior é que ele teve que deixá-la lá novamente. Ele sempre pensa nela porque sente muita falta dela. Bahar tenta não chorar e pede para ela não se preocupar. Ele promete que vai sair daquele lugar de qualquer maneira, desde que tenha paciência, ela logo estará em casa. Bahar também pede que ele não vá dizer nada à polícia, pois pode haver pessoas trabalhando para eles. Arif diz que está bem e pede que ele cuide bem dos filhos. Bahar se despede, desliga a ligação e começa a chorar enquanto Sarp chora incontrolavelmente na sala da casa. No dia seguinte, Leila bate na porta do quarto de Bahar. Ela abre e Leila informa que o Sr. Sarp preparou o café da manhã em um lugar diferente. Ele achava que se comerem no carro as crianças podem se sentir confortáveis com a mudança de ambiente. Bahar pede que ele diga a Sarp que as crianças estão descansando e não vão sair para tomar café da manhã agora.
Sarp sobe e pergunta se seus filhos estão prontos. Bahar diz que eles não vão comer agora, mas Sarp não a escuta e ele mesmo abre a porta, senta na cama e acorda os filhos. Ele pergunta se estão prontos para tomar café da manhã em um piquenique e assistir desenhos animados o dia todo. Você deve se lembrar que há uma televisão no carro. Doruk se emociona e abraça e beija o pai. Nizam pergunta a Bahar se eles podem sair e ela diz que sim. Sarp diz aos filhos que eles não precisam pedir permissão à mãe, desde que ele também seja pai e que não devem pedir permissão para ficar com ele. Bahar olha para ele e diz que ele tem razão, embora sempre perguntem por que ele está ausente há tantos anos, pedem permissão porque foi ela quem sempre cuidou deles. Bahar leva as crianças ao banheiro e após fechar a porta pergunta a Sarp o que ele está tentando fazer. Sarp conta que passou a noite acordado tentando entender o que sua esposa estava fazendo com o dono de uma cafeteria. Bahar diz a ele que isso é o menos importante agora, depois que ele teve outra esposa e mais filhos. Antes de sair, Sarp avisa Bahar que quando as crianças estiverem no piquenique ela explicará a ele o que está acontecendo. Peril chama da sala de jantar para Sarp, que sai do quarto de Bahar e fecha a porta. Peril encontra Sarp saindo do quarto de Bahar e pergunta se ele merece ou não saber o que estava fazendo ali. Sarp não responde e apenas pergunta onde estão os bebês. Peril diz que eles já estão no carro prontos, mas se ele quiser antes de sair pode colocar uma música romântica ou algumas velas. Sarp pede que ela não seja ridícula e diz que se ela precisa ficar com Bahar é porque eles têm coisas sérias para conversar. Peril diz a ela que depois do que aconteceu na noite anterior é claro que eles terão coisas para conversar depois do encontro que ela teve com o namorado de Bahar. Não conseguiu nem controlar o ciúme dele. O fato de Bahar tê-lo esquecido por sair com outro homem o está deixando seriamente louco. Ela diz que entende muito bem como ele está se sentindo porque já vive isso há muito tempo. Peril desce as escadas e Sarp fica pensando com raiva. Sirin bate na porta do banheiro pedindo que Vil saia para ela entrar. Enver e Atice pedem à filha que não seja rude, mas Sirin avisa que aquela mulher está no banheiro há 2 horas e ninguém conseguiu entrar. Ela vai até a cozinha com os pais e avisa que precisa ir. Enver pede que ela se sente com eles e espere. Sirin pergunta ao pai por que ele está tão arrumado hoje. Atice responde que vai trabalhar e Sirin diz que ela nem tem aquele emprego de auxiliar de médico. Enver não diz nada. E Vil sai do banheiro e Enver entra em seu lugar, e Vil cumprimenta Atice e se senta à mesa. Aí ela cumprimenta Sirin e pergunta se ela está chateada com alguma coisa. A maluca olha para ela e diz que o suéter que ela está vestindo é dela e pede que ela o tire. Atice conta que Vil está com todas as suas coisas na casa de Henry e pediu algumas roupas emprestadas. Sirin com raiva diz à mãe que seria melhor ela ter lhe dado algumas de suas próprias roupas e não as dela. Enver entra na cozinha e pede que não briguem só por causa de um suéter. Ele pede à esposa que lhe sirva o café da manhã rapidamente porque ele se atrasará. Atice pergunta se a clínica abre muito cedo. Enver suspira e diz que ele deve chegar primeiro para limpar e preparar o chá do dia. Sirin pergunta o que Vil fará hoje desde que foi demitida do emprego. E Vil responde que talvez ele apenas se sente e assista a TV. Você deve valorizar e aproveitar o seu trabalho, pois a inatividade e a preguiça fazem mal. Sirin não diz nada e apenas olha para ela. Na casa segura, Bahar termina de preparar seus filhos para irem ao piquenique que Sarp preparou para eles. Doruk pergunta por que seus pais não vão com eles e Nizam diz a ela que seus pais têm muitas coisas para conversar e não querem que eles os ouçam porque podem começar a gritar novamente. Bahar diz à filha que isso não vai acontecer, passe, eles só querem conversar. As crianças saem de casa em direção ao carro e Peril se aproxima da entrada. Sarp pergunta o que ela quer e ela diz que esqueceu alguma coisa. O canário entra na cozinha e sem ninguém perceber deixa entreaberta a porta que dá para o jardim. Aí ele sai pela porta principal novamente. Bahar pergunta a Sarp o que ele quer lhe contar. Ele pergunta se aquele homem Arif é seu namorado. Eles vão conversar sobre tudo de novo porque não vão deixar nada pendente. Bahar diz que ela não tem o direito de perguntar algo assim. Sarp a interrompe e pergunta se ela está tentando deixá-lo louco. Ela olha para ele e diz que enlouquecer não é tão fácil. Por exemplo, quando soube que ele havia morrido, não enlouqueceu, nem enlouqueceu ao vê-lo vivo, muitos anos depois, com esposa e filhos. Sem falar na morte de sua melhor amiga, que deixou 2 filhos órfãos. Depois de tudo isso ele ainda tem sanidade,
Por isso sabe que não enlouquecerá tão facilmente. Sarp diz que tudo bem e pede que ele se sente. Ele falará primeiro e lhe contará tudo o que aconteceu naquela noite terrível e o que aconteceu desde então. Bahar pede que ele fale apenas a verdade. Sarp começa contando-lhe que naquela noite foi ver Enver e Atice na casa deles, com a intenção de fazer a paz entre eles e Bahar e para que se reconciliassem. Voltamos no tempo e vemos que naquela noite Sarp jantou com Atice e Enver e pediu-lhes que contatassem Bahar novamente, pois ela também queria vê-los. Sirin os ouviu da sala. Sarp conta a Bahar que saiu daquela casa pensando que todos poderiam se reconciliar. Porém, ele não tinha ideia de que Sirin estava escondido ouvindo tudo. Na verdade, eu não tinha ideia de que ele tinha uma meia-irmã. Ele explica a Bahar que Sirin o abordou como uma garota simpática, sem saber quem ela era, e ele só tentou ser amigável porque a via quando criança. Nunca lhe passou pela cabeça que ela estivesse apaixonada por ele, mas quando percebeu ele se afastou e deixou bem claro para ela que era casado e amava sua esposa. Ele só percebeu o quão obcecada ela estava quando ela o seguiu naquela noite, depois que ele foi para a casa dela. Bahar diz que está bem e pergunta como encontrou Sirin quando todos a procuravam para o transplante. Parece que não deu muito trabalho encontrá-la e levá-la ao hospital. Sarp explica que foi Piril quem lhe contou que Sirin estava escondido na casa de sua. Ela mesma o acompanhou para que ele pudesse entrar e ir atrás de Sirin. Bahar, surpreso, diz que Piril já a salvou 2 vezes. Sarp pergunta como ele poderia pensar que tinha um relacionamento com Sirin, uma mulher que se encarregou de destruir sua vida e que naquela noite o levou à beira da morte. Bahar pergunta o que ele quis dizer e Sarp diz que foi culpa de Sirin ele ter caído no mar pela lateral do barco. Bahar surpreso diz que pelo que ela entendeu a polícia disse que naquela noite ele estava assediando uma garota, mas agora ela entende que quem o culpou foi Sirin. Sarp acena com a cabeça e deixa algumas lágrimas caírem enquanto Bahar chocado diz que tudo nestes anos ela teve a verdade diante dela. Bahar conta que naquela noite, quando a polícia lhe contou o que aconteceu, ela disse que Sarp seria incapaz de fazer algo assim e que nunca entendeu por que uma mulher o acusaria de assédio. Ela não consegue acreditar que foi tão estúpida por não descobrir quem estava por trás de tudo. Ela também pergunta a Sarp se sua mãe descobriu e ele diz que sim. Bahar não consegue acreditar que sua irmã fez com que seu marido fosse atacado e jogado ao mar como se ele tivesse cometido um crime. Sarp se lembra do momento em que no barco perguntou a Sirin se ele sabia que era casado, não entendeu por que ela não o cumprimentou em casa como uma pessoa normal e lhe disse que era meia-irmã de Bahar. Sirin chorando pegou sua mão e disse que ela realmente o amava. Sarp soltou sua mão e deixou claro para ela que quem ela amava era sua irmã Bahar. A louca e ondulada começou a chorar e, cheia de ódio, gritou, acusando Sarp de assédio. Vários homens espancaram Sarp e atiraram-no ao mar. Bahar diz a Sarp que não consegue acreditar que Sirin seguiu em frente com sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela não consegue entender que tipo de pessoa ela é. Tantos anos de sofrimento não só por ela mesma, mas também pelos filhos que cresceram sem pai. Bahar chora e diz que o culpado de todos os seus infortúnios é Sirin. Sarp olha para ela e diz que não foi só isso que sua irmã fez. Algum tempo depois de cair no mar, um homem foi enviado à casa de Atice para perguntar sobre eles. Mas quem abriu a porta foi Sirin e ela disse ao homem que Bahar e as crianças estavam mortos. O homem que o enviou parou de procurá-los quando soube que estavam mortos e voltou para ele com o dinheiro que lhes enviou. Bahar pergunta por que sua irmã os odeia tanto e os machuca tanto. Eles não fizeram nada de errado com ela para que ela os pagasse dessa maneira. Sarp diz a ele que não sabe. A única coisa que ele assume é que o seu mal não tem limites. Bahar começa a sentir muito ódio e diz que Sirin deve pagar por separá-los, por tudo que os fez passar e suportar. Sem perceber, ela machucou 2 crianças inocentes. Tudo que ela quer é que Sirin sofra. Sarp diz que não se importa com o que aconteça com Sirin e pergunta a Bahar o que acontecerá com eles e sua família, o que ele fará com o amor indestrutível que continua sentindo por ela. Bahar olha para ele, mas não diz nada. De repente, alguém bate na porta. Sarp abre e Piril pergunta quanto tempo mais eles precisam para conversar. Há 4 crianças esperando no carro e se você quiser pode levar as crianças para uma fazenda próxima onde há cachorros. Você levará 2 guarda-costas. Sarp diz a ele que está tudo bem, mas para ter muito cuidado e fecha a porta novamente. Sarp se senta ao lado de Bahar,
que lhe pede para ficar quieto por apenas 5 minutos e ser paciente porque ele não se sente nada bem. Peril pede que Leila leve as crianças para uma fazenda próxima, onde criam cachorros. 2 guardas irão acompanhá-lo. Nizam diz que ela não quer ir a lugar nenhum, mas Doruk diz que sim. Leila pergunta a Peril se ela irá e Peril responde que não porque tem um assunto a resolver. Ela manda um guarda ficar na fazenda com as crianças o tempo que elas quiserem, então Peril vai até a porta que ela deixou aberta e entra na cozinha. Ela tira os sapatos e de lá observa Sarp e Bahar sentados na sala em silêncio. Henry recebe a Tissy que chega para trabalhar e pergunta se as coisas vão bem com Evil na casa dela. A Tissy responde que sim, ela é uma menina muito doce. Henry pede que ele não se deixe enganar por ela, pois ela pode ser gentil, mas ela cresceu em um ambiente muito violento e pode causar problemas ao mesmo tempo em que chama a atenção. A Tissy diz que está bem e pergunta se Seida já chegou. Henry responde que Seida chegou bem cedo. Ele conta a Tissy que descobriu que um de seus funcionários inventou uma doença para tirar uma folga porque estava procurando outro emprego. Então eu queria perguntar se ele gostaria de ocupar seu lugar e trabalhar em tempo integral no café. A Tissy sorri e aceita. Henry avisa que mais tarde levará os pertences de Evil para sua casa. Nesse momento você poderá discutir melhor o trabalho. A Tissy aceita e agradece. Peril está escondido e sentado na cozinha esperando que Sarp e Bahar continuem conversando. Sarp pergunta a Bahar se eles podem continuar e ela diz que sim. Sarp conta que depois de cair do barco e perceber que ainda estava vivo, pensou que se nadasse com todas as forças conseguiria chegar à costa, embora tivesse medo de que um barco pudesse atropelá-lo. Ele tentou nadar, mas rapidamente congelou até não sentir mais as pernas e quando acordou estava no iate de Peril. Eles o resgataram da água e o levaram para casa. Bahar conta que sabe um pouco da história. Enver contou que quando chegou naquela casa houve um problema e ele matou um homem, que era namorado de Peril. Sarp diz que está certo. O jovem que ele matou é filho do homem que o persegue. Naquela noite ele foi visitá-la na casa dela e quando os viu saindo juntos do iate, pensou que fosse sua amante e enlouqueceu de raiva. Eles tentaram explicar, mas o jovem sacou a arma e apontou para Peril, então Sarp tentou defendê-la e eles lutaram até que a arma disparou sozinha. Naquela época, o noivo de Peril morreu. Peril ouve tudo e também revive em sua mente. Sarp diz a Bahar que foi um acidente, ele nunca teve a intenção de matá-lo. Mas o guarda que estava com ele atirou nele enquanto ele corria e isso levou à conclusão de que deveria morrer naquela noite. Ele também se pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse ido à casa de Tissy naquela noite e Sirin não o tivesse visto. Não importa quantas vezes ele pense nisso, aquela foi a pior noite de sua vida, pois desencadeou infortúnios sem fim. É como se estivesse amaldiçoado. Bahar pergunta o que aconteceu a seguir. Sarp diz a ele que os homens de Nezir os procuraram para matá-los e até incendiaram a mansão. O pai de Peril não queria salvá-lo, mas ela lutou para que ele ficasse vivo. Ele ficou gravemente ferido e ficou inconsciente por várias semanas. Quando ele recuperou a consciência, eles estavam na Grécia, onde permaneceram por um tempo enquanto ele se curava. Sarp diz a ela que queria contatá-la, mas não permitiram porque ele não deveria ser encontrado. Porém, uma notícia foi publicada e aqueles homens descobriram que foi ele quem caiu do barco. Como não havia corpo, eles sabiam que ele estava vivo e até seguiram Bahar e as crianças por um tempo para saber como estavam. Sua queria que os homens de Nezir a vissem sofrendo pelo marido, para que acreditassem que ele estava realmente morto. Bahar pergunta-lhe se foi por isso que desapareceu, para se salvar sozinho enquanto ela tinha Doruk no ventre e Anizam nos braços, sem dinheiro nem apoio de ninguém. Ela chorando diz a ele que ele poderia tê-la avisado e ela teria fingido. Talvez você não tenha ideia de tudo o que foi sofrido. Bahar se levanta e diz que não sabe tudo o que passou, que a dor que sentiu pela perda foi ainda pior que a morte. No lugar dela, ela nunca teria coragem de machucá-lo. Bahar se vira enquanto chora e Peril, surpreso, ouve Sarp se aproximar de Bahar e a chama de minha Bahar. Ele a abraça enquanto diz que ele é sua alma gêmea e que ele ama ela, incondicionalmente. Os dois choram e Peril fica muito magoado. Ela se levanta para vê-los se abraçar e se senta novamente para continuar chorando. Sarp explica a Bahar que se ele fizesse qualquer movimento para entrar em contato, eles perceberiam e o procurariam para matá-lo. É por isso que ele não pôde procurá-la antes.
Bahar pede que ele não toque nela e diz que não o culpa pelo que aconteceu. No entanto, suas ações o separaram. Sarp diz que entende que o que fez foi errado, mas temia que eles também se machucassem. Ele ficou imóvel e não se mexeu por muitos meses. Há muitas coisas que ele não lembra. Bahar diz a ela que isso não é desculpa para não tê-la procurado por 4 anos, ele teve muito tempo para fazê-lo enquanto ela ia à beira-mar esperá-lo. Sarp conta a ela que Munir sempre tentou procurá-la, mas eles desapareceram facilmente. Bahar explica que nunca teve aluguel suficiente, então se mudava constantemente com seu filho recém-nascido. Ele teve que pedir dinheiro emprestado a todos e quando foi buscar o seguro, seu chefe lhe disse que ele havia sacado o dinheiro e investido na bolsa. Sarp diz que pensou que poderia dar-lhes uma vida melhor se tivesse dinheiro. Bahar o olha nos olhos e diz que entende por que interrompeu sua busca depois que Sirin inventou sua morte, mas gostaria que ele explicasse como conseguiu se apaixonar novamente em tão pouco tempo. Sarp diz a ela que nunca sentiu amor por outra mulher. Bahar pergunta a ele, então por que ele se casou e teve filhos novamente em menos de 1 ano? Sarp deixa claro que nunca amou Peril, eles são apenas bons amigos e se estão juntos é porque as circunstâncias os uniram. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!